nós vivemos um momento marcado por uma série de transformações e exigências que cobram de nós um posicionamento livre e responsável perante a vida. E frente a esse cenário, e neste cenário, o ser humano é impelido e convocado a cada instante para assumir a sua história, assumir a sua autobiografia, assumir a sua existencialidade e cumprir com a tarefa que lhe é inerente. Na análise existencial logoterapia, Dr. Viktor Emil Frankl destaca para nós o caráter de tarefa que é próprio da vida. Nesse sentido, a vida conserva, gesta, contém um sentido que é próprio para cada pessoa, que é única e irrepetível. Descobrir esse sentido e realizá-lo de modo compromissado no tocante à execução de valores criativos, vivenciais e de atitude é algo que convoca-nos e exige de nós, sem dúvidas, um compromisso, primeiro, para apercebermos-nos do caráter de missão da vida, um compromisso com a voz da consciência. Em segundo lugar, que assim fala-nos e indica-nos as sendas, os caminhos do sentido. Também é próprio desta tarefa, a qual somos chamados incumbidos, darmos conta de compartilharmos o zelo, a primazia e o cuidado pela vida com aqueles que são conosco conviventes, com aqueles que compõem conosco a comunidade. E sem dúvidas alguma, também compete a nós, no tocante a assumir esta tarefa, ajudarmos uns aos outros e favorecermos uns os outros para que, quando uma situação essa que enseja o suicídio apareça, se coloque, possamos realizar o apelo à consciência, contribuindo com o nosso semelhante para que, uma vez pessoa, possa recuperar, perceber e se comprometer com o caráter de sentido e tarefa da sua própria vida. Na obra Psicoterapia e Sentido da Vida, Dr. Viktor Emil Frankl, a página 89, escreve para nós o seguinte: o cansaço de viver é um sentimento, nunca um sentimento podendo representar, porém, um argumento. É muito comum num cenário que é o cenário clínico, clientes que buscam a psicoterapia relatarem acerca do cansaço que sentem frente à vida, uma série de delicadezas, desânimo, apatia, insegurança e incertezas que a percebem no seu caminho, na sua história, na sua jornada. E muitas vezes, em não distinguir que esse cansaço é uma oportunidade, mas apegando-se a ele de modo justificado, porém de modo pseudo-justificado, fazem do cansaço próprio que é da vida um argumento que muitas vezes, inclusive, sustenta a ideia e baseia a noção que objetiva ou justifica a retirada da própria vida, ou seja, um escapismo esse, direto ou indireto, da tarefa a qual somos chamados. Talvez, em razão da frustração, da vontade de sentido, e não só talvez, mas sem dúvidas alguma por esse aspecto, e, sobretudo, e também por esse outro, em que as pessoas
em alguns contextos, fazem do cansaço um argumento para liquidar a própria vida, o suicídio pode se levantar e se apresentar como algo que cobra de nós um posicionamento e uma colocação essa de ajuda, de apoio, de amparo. Na mesma obra, o Dr. Viktor Frankl faz um assinalamento muito importante acerca da noção essa do suicídio. Ele relata o seguinte: nenhum problema se resolve deitando fora a vida. A página 90 do livro Psicoterapia e Sentido da Vida. Cabe então a nós esse esclarecimento. Dar fim à própria vida não pode se sustentar nem no cansaço como um argumento, nem na ideia de uma desistência daquilo que é tarefa única e exclusiva do nosso ser noético, da nossa existencialidade e do nosso compromisso com o mundo, com os outros e conosco mesmos. Atuando no campo da psicoterapia, uma vez que fui convidado para compartilhar com vocês uma história de vida dada em cenário clínico, já algumas vezes recebi pessoas que, no tocante ao seu processo psicoterapêutico, expressaram a vontade ou mesmo a intenção, como é colocada em nomenclatura na psicologia enquanto ciência e fazer, colocaram a sua intenção em suicidar-se. Penso que aqui é importante nos atentarmos a um aspecto inicial, talvez, que seria o fato de escutar com clareza que pedido é esse que emana e brota da pessoa. Porque às vezes a pessoa diz: tenho vontade de me matar, e outras vezes tenho vontade de morrer. Ter vontade de se matar, sem dúvidas alguma, assinala um pedido de ajuda e que talvez coincida com a ideia esta de um cansaço tido em nível de argumento, ou mesmo um escapismo frente à tarefa e responsabilidade pela vida, ou mesmo o próprio desejo e intenção suicida, porque a vida perdeu de todo o seu brilho, perdeu de todo o rastro da razão, do motivo, do sentido que assim a norteia, que assim a coloca num patamar esse de dignidade. Outro aspecto, então, é a pessoa dizer: tenho vontade de morrer. Muitas vezes, em razão da angústia que cerceia o nosso eu, a nossa pessoa, e frente também os vastos desafios que nos impelem a respondermos livre e de modo responsável às solicitações da vida, por conta desses aspectos, muitas vezes nós, até em nível de relações comuns ou mais aprofundadas, costumamos dizer: gostaria de morrer, seria melhor que morresse. E nesse sentido, o tema a morte, ou mesmo finitude, é algo que, no tocante à análise existencial logoterapia, é compreendido também enquanto um aspecto e uma proposta reflexiva e vivencial essa que assinala o sentido da vida e indica esse norte, esse caminho. Todavia, o suicídio já se trata de algo mais delicado, e esse é um aspecto, então, no cenário clínico que penso muito importante nos atentarmos a ele para acolhermos, escutarmos qual é a demanda, qual é o pedido que a pessoa, na posição de cliente
e no encontro conosco apresenta-nos, dirige-nos nesta relação. Voltando um pouco mais e indo além daquilo que nós estamos refletindo sobre esta questão e sobre uma colocação essa biográfica num cenário relacional clínico, eu me recordo de uma cliente, aproximadamente 52 anos, mãe de 2 filhos, esposa, profissional de hotelaria, que me procurou em dada ocasião no cenário clínico, a pedido, inclusive, do esposo, que se preocupava intensamente com ela, para que fosse amparada em vias do que ela denominava e nomeava como depressão. E na experiência com os sentimentos e também tudo aquilo que, segundo ela, contornava esse fenômeno assim dito e chamado por ela depressão, em certa ocasião, inclusive com pouquíssimos assinalamentos acerca de um desejo ou intenção suicida, essa senhora utilizou de uma mangueira destas máquinas de lavar o chão, lavar as nossas residências, uma mangueira inclusive muito rígida, muito sólida, e com essa mangueira tentou o suicídio, tentou se enforcar. Obviamente que em decorrência de todo o cenário, o esposo depois fez contato comigo e, estando eu com ela no hospital, porque fui vê-la no sentido esse de amparar e colaborar dentro do que fosse possível enquanto psicoterapeuta, essa senhora, logo que me viu entrando pela porta do quarto em que ela estava, disse: "Doutor, nem me matar eu sei". Então é interessante perceber logo de imediato, nesta fala trazida por ela, como que essa sensação da vida demarcada por um cansaço e até mesmo por uma dada inabilidade ou ausência de reconhecimento do caráter de tarefa, de missão que ela contempla, fica no geral anulado, fica no geral totalmente comprometido em uma experiência vital e vivencial de uma pessoa que justifica ou diz que o suicídio seria talvez a melhor saída para sanar com todas as problemáticas e delicadezas que enfrenta no cenário da sua história. Em seguida desta fala, acolhendo inclusive uma colocação esta que parecia, embora de um lado irônica, de outro lado muito intensa em sofrimento, eu questionei essa senhora, na época minha cliente, sobre o porquê ela dizia que não conseguia, inclusive, nem ao menos se matar. E olhando para mim, bastante emocionada, ela fez o seguinte discurso: "A vida não tem mais nenhum valor para mim. Tudo que eu faço nela não tem nenhuma razão. Nem me matar eu sei, porque eu sou totalmente incapaz de dar conta da minha vida ou de ter alguma coisa na minha vida". E a partir disso, bastante emocionada e mobilizada pelas questões que estavam sendo experienciadas por ela, eu fui conversando com ela e questionando alguns aspectos estes que ela justamente assinalava como sendo diminuidores ou impossibilitadores de a vida valer a pena. E à medida que nós fomos efetivando esse diálogo e esse encontro, essa senhora expressou um pouco mais de fortalecimento e resiliência frente às suas questões e logo de sua alta retomou a sua psicoterapia e fez um caminho analítico
e de encontro consigo mesmo e com o sentido, de uma maneira bastante comprometida ou compromissada, responsável e também livre. Frente esse breve relato e as questões estas que, de dada maneira, compartilhadas com vocês, nos ajudam a pensar um pouco sobre um possível manejo de situações estas que ensejam e solicitam-nos como profissionais e como pessoas, novamente amparado na proposta da análise existencial logoterapia, fundada pelo Dr. Viktor Frankl, traz-nos o psiquiatra vienense, fundador da logoterapia, a página 89 do livro Psicoterapia e Sentido da Vida, a seguinte colocação: o que temos que fazer com alguém que esteja decidido a suicidar-se é, sobretudo, mostrar-lhe repetidamente que um suicídio não pode resolver problema algum. Então, em vias de um fechamento e já um assinalamento de nossa reflexão nesse momento e nossa conversa, eu gostaria de deixar assinalados alguns pontos que, sob a ótica da análise existencial logoterapia, me parecem muito importantes para um manejo esse junto de uma pessoa que apresente, expresse o desejo ou a intenção suicida. Primeiro, nós precisamos estar coerentes e condizentes com a dignidade da vida. E, em razão da noção e consciência dessa dignidade, assinalar e mostrar para a pessoa que retirar a própria vida não é justificado e nem tampouco resolverá de todos os problemas ou mesmo removerá o cansaço que, inclusive de modo saudável, a vida instiga e provoca em nós. De modo outro, também penso ser muito importante o máximo possível efetivar com a pessoa um diálogo que seja questionador, inquietador, no tocante inclusive da técnica denominada diálogo socrático, apelando à pessoa para que duvide inclusive daquilo que ela acredita e já esteja de dada forma cristalizado nas suas ideias e na sua perspectiva e percepção da vida. Questionar, indagar, significa apelar esse contexto e dimensão que é humana em cada um de nós, para que, numa afinação da consciência, o sentido possa ser vislumbrado, capturado e realizado no tocante à vida. Outro aspecto também que é muito importante diz respeito à articulação de questões que toquem diretamente os conviventes e a comunidade no qual esta pessoa está inserida. É muito importante que família, pessoas mais próximas, estejam cientes do que se enseja em nível de uma ideação suicida, para que uma rede de colaboração mútua seja firmada e, o máximo possível, a pessoa seja amparada em suas questões e pendências nesse sentido. Mais um aspecto importante diz respeito também à possibilidade de abertura e à possibilidade de estar junto com a pessoa, disponível num ritmo e numa serenidade que favoreça que a pessoa perceba a cada instante a dignidade, o valor e a missão própria que a vida gesta no sentido esse da sua história pessoal. E no mais, para concluir a nossa reflexão, é importante que todos esses aspectos
estejam fundamentados na ideia de que, em qualquer situação que seja, apesar de tudo, a vida possui um sentido. Por isso, não é justificado retirar de nós mesmos a vida. Ela é uma oportunidade única que todos nós temos para ser alguém e realizarmos algo, para estarmos juntos e para podermos, registrando a nossa história, perpetuarmos um trânsito, uma existencialidade que dirá para aqueles que virão depois de nós sobre a importância, a tarefa e o significado que uma vida detém. Ainda citando Viktor Frankl, para encerrar o nosso diálogo, ele coloca a página 90 da obra Psicoterapia e Sentido da Vida, conforme cita inclusive Nietzsche, filósofo existencialista, que quando se tem na vida algum porquê, qualquer como pode se suportar. Se há sentido, vale a pena viver, apesar de tudo. Muito obrigado pela oportunidade em estar com vocês, refletir com vocês, e desejo a todos que, em vias do compromisso com a vida, cada vez mais cumpram com a tarefa e a missão que lhes são próprias e também ajudem aos outros para que descubram o sentido e a tarefa de suas vidas. Um abraço a todos. Obrigado.